Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos da mediunidade. Então, começando com os pontos negativos. No meu caso, os pontos negativos, pessoal, foram visões. Eu tive clarividência sobre pessoas que iriam desencarnar. Não sei se eu lembro de ter comentado em outros vídeos. Então, esse é um ponto negativo, porque você sente, no meu caso, eu senti um cheiro, era um odor diferente, um cheiro diferente, não sei se seria o cheiro da morte ou o cheiro do fluido que a pessoa estava exalando, já como se fosse desdobrando, desencarnando ou tendo afastado o corpo, não sei bem ainda como se procede. No meu caso, eu já vi relatos de outros médios também que sentem um cheiro diferente. Para mim é como se fosse um cheiro parecido com o cheiro de éter, é o cheiro de hospital, né, que a gente chega lá tem um cheiro meio esquisito. Então eu sentia esse cheiro e essa sensação já era ruim porque eu já sabia que aquela pessoa iria desencarnar. E às vezes era um familiar, chegava na casa e era muitas vezes um familiar. Outros pontos negativos seriam quando a questão você vai na casa do familiar, uma visita, você vê ali uma pessoa da família que faleceu, você vê espíritos, você vai na casa de amigos, você vê espíritos que, se você tem a visão, né, pessoal? Você vê espíritos de pessoas que partiram e eles começam a pedir ajuda a você, olha, fala isso pro meu filho, fala que eu tô assim, né, ele precisa saber disso, e você fica aqui meio de mãos atadas, né, porque você tem horas que a mediunidade, pessoal, você tem que filtrar muito, porque você não sabe se aquele espírito realmente é da pessoa que está ali, ou é o espírito querendo se passar pela pessoa, você pode passar por mentiroso, você não sabe será a receptividade da pessoa que está ali do outro lado. Então tudo tem um contexto, né? Então é um ponto negativo, porque você fica ali. Então o que você tem a fazer nesse momento é orar por aquele irmão que está ali, né? Mas é uma sensação ruim, como se você não ficasse na dúvida, poxa, o que fazer, o que não fazer, eu ajudo ou não ajudo, eu digo ou não digo. Então é um ponto negativo, que você fica ali meio num sofrimento. Outro ponto negativo é que você não consegue estar em lugares mais movimentados, você começa a sentir uma dor de cabeça, uma agonia, uma coisa ruim. É, de vez em quando eu vou a um barzinho com minha esposa e amigos, mas assim, dependendo do local, se tiver pagode, essas coisas assim, pessoal, não dá pra mim não. Não dá porque eu sinto uma agonia, aquelas músicas, aquela coisa. Eu sinto, a gente passa a sentir até a vibração da música, o que a música causa, né? Então, tudo isso influencia. Então, um ponto negativo é que você não pode mais estar em certos locais, você acaba privando as pessoas que estão ao teu redor, porque elas passam a não querer ir porque você não vai, mas que na verdade elas têm vontade de ir. Então, tem essa parte também dos locais que você não pode ir em todos os lugares. É, museus, esses locais assim, cemitério, quando tem a morte de um familiar, uma coisa assim triste, você também sofre muito, porque são muitas energias densas a única coisa que você tem que fazer é se preparar, é fazer uma oração, é tentar fazer uma vibração ao teu redor, como fosse um campo áurico, que você possa se preparar e dizer assim, eu vou para esse local, eu vou estar preparado, e assim eu vou conseguir, sim, o equilíbrio, entrar e sair sem nada me atingir. Então, é mais um ponto negativo. Outro ponto negativo são os ataques. Pessoal, os ataques eu vou falar até em outros vídeos sobre os ataques. Eu vou até notar, porque eu até às vezes comentando no vídeo, eu procuro, às vezes eu assisto, às vezes eu não assisto, mas eu vou notar sobre os ataques espirituais, né? Então, os ataques espirituais é outro ponto negativo que não é legal, pessoal. Então, assim, são esses e vários outros pontos negativos, né? É, vamos sair um pouquinho dos pontos negativos e vamos passar para os pontos positivos. Eu acho que os pontos positivos são bem mais, né? São bem compensadores do que os pontos negativos, né? Então, pessoal, um ponto positivo é quem tem a visão, ele, ele consegue ver, por exemplo, eu estava conversando um certo dia com um amigo da casa espírita e de repente eu vi um clarão, um tubo, como se fosse um tubo grande, claro, que desceu assim ao redor, a gente estava conversando e como fosse o tubo desceu assim do lado, aquele tubo ficou ao lado e de repente esse clarão na minha vista uma sensação de bem-estar.
né? Uma sensação de bem-estar, como se fosse uma visita ali para aquela pessoa que estava ali ao lado. E o papo, né, pessoal? O assunto. O papo é diferente, o local é diferente, os assuntos são são bem mais, como é que eu posso dizer? São assuntos que traz uma coisa boa, que eleva, não são coisas banais, sabe, do dia a dia, futilidades. A gente fala assim, são assuntos realmente que enriquecem e traz uma bagagem melhor para nossa vida. Então, de repente, o papo ali estava tão bom sobre espiritualidade, sobre evolução, sobre esse tipo de coisa, que de repente esse espírito veio para participar, talvez para dar né, um apoio ali, mais uma orientação. Foi muito, muito bonito. Eu vi assim, eu fiquei assim em estado de transe, porque você quer ficar vendo, você quer, sabe? É uma sensação muito boa. É, a visão em si daquela luz, que é muito legal, tanto a visão da luz quanto a sensação, pessoal, que é muito boa, que é a sensação de ter visto aquilo. Então, esse é um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é quando você está ali conversando com alguém, quando você está conversando com a pessoa que você está orientando, de repente, na mediunidade, você acaba, logicamente, você tem que filtrar, mas você está ali conversando com alguém, de repente, como é que eu sei que a coisa está boa? Porque vem sempre uma energia boa. Pessoal, eles chegam e colocam a mão na tua cabeça. Então, assim, quando coloca a mão na tua cabeça, eu não sei se é uma sensação como se estivesse assim, apertando, como se estivesse assim, empurrando, e a gente sente uma sensação tão boa como se fosse uma massagem, sabe? E ali você fica, você está conversando e de repente você passa a falar assim mais assim, sabe? As palavras são mais calmas, né? São mais assim, bem. Então é por aquela sensação que você está sentindo naquele momento. É uma paz, é uma emoção. O pessoal só sabe quem passa. É muito bom mesmo. Então essa sensação é boa da mediunidade, que você está ali, você sabe que teve uma visita, você está sendo amparado. Então é muito gratificante. Outra sensação boa é quando você passa um conselho bom para alguém que você está ali, que a pessoa estava tão triste, precisando de orientação, e você sabe que precisa ajudar, e você ajuda. Sabe aquele fardo durante o dia que você pegou todo aquele fardo que estava nos seus ombros, pesado? Pessoal, esse fardo ele já fica leve. Quando a pessoa sai, você sente uma sensação tão boa. É uma leveza, é uma paz que são coisas boas dessa parte positiva da mediunidade, né? Você ajuda e ao mesmo tempo você é ajudado. Não que você vai pensar nisso como uma troca, não. Mas é algo que é inevitável. Você está ali, ajuda e você é ajudado. Quando você está também no centro espírita que você trabalha, que você doa da tua energia, da tua, da tua fala para aquele espírito se expressar. Quando você termina o trabalho, é uma sensação boa também de leveza. Então tudo leva a vários momentos assim de leveza, de coisa boa, de tranquilidade. Então a pessoa ficar relatando aqui os pontos positivos, os pontos negativos você até esquecem, sabe? Você até deixa para lá esse ponto negativo porque o principal, pessoal, é você tentar fazer o bem, tentar buscar ser uma pessoa melhor, tentar eh, não prejudicar o outro. Eu costumo dizer, quando eu converso, você faz pelo menos você segue pelo menos três princípios dos 10 mandamentos, faça pelo menos três, você vai pelo menos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Isso aí já é todo, porque quando você entende esse, você não vai fazer com o outro o que você não gostaria que te fizessem. Então você já parte para um primeiro uma coisa assim que já você já consegue se colocar na posição daquela pessoa, se colocar no que ela está passando e só isso aí você já vai mudar muita coisa na sua vida. Então já seria um ponto bem positivo. Então é isso, pessoal. É pelo menos tente seguir pelo menos três. Se conseguir cinco nessa vida já é para mim já tá de bom tom, porque você disse, eu faço os 10, eu sigo os 10 mandamentos na terra, você seguir 10 mandamentos. É, eu acho que você não estaria mais nem aqui. Mas, assim, é, seguindo, conseguindo seguir ali, três, conseguiu até cinco, tá ótimo, tá de bom tom. Então, você conseguir 5 mandamentos, isso aí você já consegue viver bem melhor. Só se colocando na posição do outro, pessoal, você já evita muita coisa na vida. Então, você vai atrair pessoas do bem, espíritos que estão ali dispostos a estar com você, a te ajudar. Outro ponto é quando você doa energia através de passes, através de várias terapias que existem aí da troca energética. Então, essa troca energética, pessoal, você sente, ela vai e volta. É uma troca de energia que você vai, doa e você recebe em dobro.
Então, essa troca de energia, você está circulando, você está realmente em constante transformação. É como se fosse uma limpeza do sangue, né? Aquele fluido que você vai trocando, vai limpando, e ele vai dando aquele fluir. Então, é muito gratificante. É gratificante para quem doa e gratificante para quem recebe. Então, o vídeo de hoje eu gostaria de deixar esses pontos, os pontos negativos e os pontos positivos da mediunidade. E assim, pessoal, não lute contra isso não, porque assim, é tão bonito, é uma coisa tão... Quando você entende, você vai compreender que é um dom, você veio para aquilo mesmo, você precisava trabalhar com aquilo mesmo. E não fuja não, porque com fugir é você se negar aquilo que você prometeu. Você prometeu. Então, pessoal, não fuja não, porque foi uma promessa. Então, cumpra essa promessa. Tente manter o que você... Ah, eu não lembro, porque eu estou aqui, eu falei lá em cima, eu lá vou lembrar do que eu falei lá em cima. Não precisa lembrar não, pessoal. Só em você já saber que você veio com aquilo, com o dom, você já sabe que precisa trabalhar. Então, se veio é porque houve um acordo. Então, busque trabalhar, né, naquilo que você se propôs. Não precisa você lembrar, não. Porque com o tempo do trabalho, você vai começando a ver, a relembrar coisas. E é isso que você precisa saber, somente. Faça o melhor, não cruze os braços para o que você recebeu e siga seu caminho, pessoal. Independente do que os outros pensem, do que falem de você. Então, não dê ouvido, siga o teu caminho, o teu propósito. Fiquem todos em paz com Deus e até o próximo vídeo.